A expectativa de vida dos brasileiros é de 77 anos. Isso significa que nós passamos mais de 25 na labuta. Mas, gente, vamos ser realistas? A gente trabalha muito mais. E esse ambiente, ele impacta na nossa vida, na nossa saúde mental. Existe uma ciência que estuda as emoções e sentimento de satisfação ou sofrimento de um colaborador com base nas atividades laborais. Legal, né? O Renan Lafranchi recebe hoje, ao vivo, o psicólogo Euclides Lunardelli para contar um pouquinho mais sobre isso. Euclides Lunardelli aqui com a gente, juntamente com o Renan Lafranchi, dois sobrenomes diferentes e fortes, difíceis de falar. Famosos, uma coisa. Eu falei, muita emoção, Euclides, é muita emoção. Gente, obrigada por estarem aqui, é um prazer recebê-los. Isso que a gente falou, na verdade, a gente não para pensar, né? Mas quantos anos a gente passa no nosso trabalho? E quantas horas por dia a gente passa no trabalho também? Ele impacta de forma direta na nossa saúde física e emocional, né? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E vamos falar um pouco disso, então, né? Realmente é um impacto grande. Essa história da divisão do trabalho tem pouco tempo, né? Tem uns 300 anos. Coisa básica. Mas antes disso, é uma vida social que era toda unificada. O trabalho, a identidade, o ser, era tudo junto. A comunidade trabalhava e tinha os seus eventos sociais e o convívio tudo junto. Com essa divisão, a gente tem um progresso tecnológico, mas um problema, vamos dizer assim, inaugura-se um problema de saúde, de convívio, de segmentação entre trabalho e vida, né? O que não é muito bom. Porque, na verdade, não é assim, né? A gente é um pacote completo, né, Renan Lafranchi? Essa história também de 8 horas trabalhando, 8 horas para lazer, 8 horas dormindo. Ah, balela que a gente não consegue fazer isso. Ainda mais com o celular. É 24 horas aqui. Até dormir a gente está deixando de lado. Não é isso, Renan? Exatamente. Uma coisa assim, né, que eu venho conversando muito com o Euclides e eu queria trazê-lo já faz um tempo disso, Sara, é onde a gente fala que o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro, o quarto turno, isso não é normal. Não adianta a gente falar que é normal. A gente trabalha muito sim, mas a gente ficar postando isso, chega uma hora que a nossa cabeça ela vai ter aí um burnout, né, que a gente fala. Burnout mesmo, burnout, burnout, né? Então, e uma coisa, em uma das nossas conversas, conversando com Euclides, ele dá uma visão muito clara sobre essa questão, essa relação trabalho, saúde mental, meritocracia. Então tem tudo esse envolvimento, né? E até ele tem um case aqui, depois se der tempo aí a gente vai querer falar sobre isso, mas a importância da gente saber entender sobre a saúde mental. Muito se fala disso, até que a gente colocou o termo, que o Euclides vai explicar, a psicodinâmica do trabalho. Né? Então o que seria a psicodinâmica do trabalho? Isso é uma coisa que a gente... e ainda mais final de ano, né? Parece que está todo mundo cansado, Nossa. As empresas estão cansadas, a gente não aguenta mais. E a gente fala que dezembro é a sexta-feira do ano, né? Meu Deus, mas é uma sexta-feira longa, dezembro. Não é? Exatamente. Não sextou ainda, né? Euclides não sextou. Não sextou. A gente está em dezembro, mas ainda não sextou. Euclides, eu acho que a gente se cobra muito e a gente se gaba muito por ser workaholic. Nossa, sou workaholic, eu trabalho bastante. Eu sempre fui assim, sempre falei, eu sou workaholic, como se fosse uma coisa muito louvável. Até eu ter um burnout, até eu ter crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu parar. Eu fiquei 1 ano e 2 meses parada. Eu tive que me ausentar, eu tive que pisar no freio. Porque, na verdade, hoje em dia, com o advento das redes sociais, da internet, você trabalha o tempo inteiro. Então, acaba tendo insônia, porque você está no telefone e você não consegue desligar, você não consegue dormir. Daí você acorda, a primeira coisa que você faz é o telefone e você está desenvolvendo. É a tal da sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, né? O sul-coreano que fala demais sobre isso. E, na verdade, as pessoas não têm uma pausa. Eu, Sara, talvez não sei você, eu não sei descansar. Eu não sei parar, eu não consigo. E se eu paro, eu me cobro. Meu Deus... Olha só, meu dia não rendeu hoje, eu não consegui fazer alguma coisa. Sensação de improdutividade, né? É uma autocobrança. Não é nem a sociedade que me cobra, não está sendo nem a televisão que me cobra, eu que me cobro. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão assim hoje. Você tem visto isso?
Sim, a gente vê demais. Isso no consultório e isso também nas empresas, não é? A gente pode dizer, vou tentar didaticamente simplificar um pouco a ideia, mas a gente pode dizer o seguinte: o trabalho, assim como a vida, fazem mal à saúde. É uma piadinha, Sim. mas a vida faz mal à saúde. Sim. Você vive, você oxida para viver, você se esfola para viver. E o trabalho não é diferente disso. Então, o trabalho ele traz uma dificuldade que é você traz um pouco de sofrimento e você tem que encontrar o que compensa esse sofrimento, que seria a satisfação no trabalho. E a gente pensa que toda atividade de trabalho, mesmo aquelas que você gosta, mesmo aquelas que são ocupadas por 1, 2, 3% da população que consegue dizer eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu amo. Eu também. E mesmo assim eu pifei. E mesmo assim pifou. Olha que loucura. Mesmo assim pifou. Agora, vamos pensar o seguinte, tentar dar uma exemplificada no teu exemplo que você trouxe, que me facilita. Há uma motivação para você fazer isso, há uma motivação para você se apoiar em um trabalho insano e esquecer das outras áreas da vida que também te trazem satisfação. Há uma cobrança que você também disse que colocou dentro de você e que é social. Você tem que performar, você tem que dar um grande resultado, você tem que ser uma excelente apresentadora. Então a gente vai caminhando dentro dessa narrativa de que temos que ser perfeitos, bons, porque se de alguma forma, no fundo, nós não seremos amados se falharmos. No fundo, é isso. Então, estava dizendo há 300 anos atrás, você vivia numa comunidade que te acolhia por tudo. Pela risada que você dava na manhã, pelo cumprimento, pelos rituais sociais que aconteciam, pela contação de história, por fazer a festa e todo mundo dividir o resultado da caça, o resultado do plantio juntos. Hoje, isso se tornou impessoal. O trabalho se tornou impessoal, não é? Então, você vai lá e espera um reconhecimento. E esse reconhecimento depende do seu performance, não depende do seu ser. No entanto, também o trabalho traz um outro tipo de sofrimento, que ele tem a ver com a nossa identidade. Veja que um marceneiro, ele quando põe o martelo na cintura, aquele martelo faz parte dele, não é? Ele vai lá e ele vai conquistar um território. Ele vai mostrar para as pessoas que aquele trabalho que ele faz tem significado. As pessoas para quem ele trabalha vão reconhecê-lo através do financeiro. Na tribo era muito mais que isso. Na tribo, no tribal, reconhece pela minha competência, pelo meu zelo, por entregar um trabalho bonito, não é? Atualmente não, vem só o financeiro ao desencaixe do olhar, do rosto do outro. E os meus pares, em geral, os postos de trabalho deixam desconectados e competitivos. Então, eu não tenho uma tribo para trabalhar, um colega, um colaborador. Eu tenho um competidor. Imagina você submetido a essa tensão 24 horas, não 24, mas 10 horas por dia, todos os dias, durante anos. Exatamente. Né? Veja você tentando performar frente aos outros e ganhar status com todo essa evolução. Isso esgota. E a ansiedade e o esgotamento leva a um tipo de depressão. Que é o que a gente vê muito hoje. Renan trouxe uma frase lá pra gente. Essa frase é do Euclides. Euclides que baseou tudo aqui. Exatamente. Lê aí, Renan, lê aí pra gente. Quando o prazer no trabalho é maior que o sofrimento, então temos o ambiente de saúde mental. Do contrário, temos um ambiente propício ao adoecimento, que foi o que Euclides falou, psicossomático, faltas, suicídio e a depressão, que é o que nós vivemos muito esse ano em alguns momentos, né? Muito, muito, muito demais. Eu posso dar um exemplo? Claro.
Um exemplo rapidinho. Isso aconteceu numa multinacional francesa, com 120 mil funcionários, todos muito antigos. É uma multinacional e era estatal. E houve uma competição, essa empresa não conseguia mais se sustentar, precisava de uma reestruturação. Esses funcionários, eles estavam num ritmo, tudo acontecendo, e, de repente, montaram a reestruturação e começou a haver um índice de suicídio dentro do posto de trabalho enorme, aumentou muito o índice. Eles tiveram que parar a reestruturação. E, no final das contas, após uma grande investigação e tudo mais, se chegou à conclusão, pela declaração das pessoas, pelo adoecimento, pela falta, que os melhores funcionários tinham se ressentido porque eles precisavam romper os elos de vínculo com os amigos de longa data, com os colaboradores de longa data. Eles perderam o sentido da vida. Essas pessoas que se matavam, surpreendentemente, não tinham histórico de transtorno mental, tinham famílias, o médio deles, né? O perfil médio. Sim. Tinham família, não tinham histórico de familiares com transtorno mental e eram os funcionários mais zelosos. Gente, é pra gente pensar. Fica aí pra você. Euclides, obrigada que você veio. Foi um prazer receber. O prazer foi meu. Adorei ele, Renan. Adorei ele. Fica aqui, Renan, que você vai dar um recadinho junto comigo. Quero saber se